Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu quero ter uma prosa com vocês sobre o próximo reset da humanidade. Essa palavra está muito em moda, né? Afinal, o que é reset? Reset quer dizer começar outra vez, reiniciar. Vem do inglês pôr na posição correta. Reset é mudar ou alterar o conteúdo de algo, modificando-o completamente. Desligar e religar. Apagar completamente. Começar tudo outra vez. E a gente tem ouvido muito sobre isso, né? O reset econômico, o reset da humanidade. Mas isso aconteceu outras vezes? Isso faz parte de um contexto desta programação na experiência humana aqui na Terra? Então vamos ver como tudo isso é cercado de mistério. Vocês sabem que na mitologia grega tem um deus chamado Moros. É o deus da sorte e do destino. Lembrem-se que lá na Suméria, esses deuses também tinham esse conceito, sorte e destino. Com a sorte dá para jogar, mas o destino não. Ele é inexorável, até mesmo para aqueles deuses. Então, esse Moros, ele era filho de Nix, a noite, e de Erebus, as trevas. E Moros chefiava as Moiras, as deusas do destino, uma fia, outra mede, a outra corta. E ele entregava o destino de cada um a essas Moiras para que elas cumprissem o que tinha que ser cumprido, ou seja, a finalidade era a morte. E Moros, o que ele fez? Ele pegou 3 das flechas de Eros e passou parte da sua energia para elas e escondeu no mundo dos mortais. Quando as flechas fossem disparadas, faria o tempo voltar ao tempo do caos, fazendo com que tudo começasse de novo. Por isso que ele é o deus do reset. Pois então, as coisas que eu vou contar aqui para vocês fazem parte de um realismo fantástico. O que eu venho mostrar aqui para vocês nesse vídeo é com a proposta de reflexão e pesquisa. Não existe a verdade ninguém sabe. É uma reunião de uma série de informações onde a gente vai fazendo os links e montando esse grande quebra-cabeças que é a humanidade aqui na Terra. Essa expressão realismo fantástico vem de Jacques Bergier, que foi um jornalista, escritor, alquimista, espião e cientista francês. Foi ele, junto com Louis Pauwels, acho que é assim que se pronuncia, eles criaram esse termo, né? Realismo fantástico. E eles denunciavam ou publicavam tudo que era fora da ciência oficial. Então, entre textos de ficção científica e hipóteses muito ousadas para a época, isso foi nos anos 70, imaginem vocês. E eles fundaram a revista Planète, lá na França. E aqui no Brasil, Luiz Pellegrini fundou a Planeta em 1972. Inclusive, Luiz Pellegrini teve uma livraria, a Zipac, que tudo quanto é coisa que você buscava do esoterismo tinha lá. Era ela e a Livraria Editora do Pensamento, em São Paulo. E a Planeta, ela teve editores brilhantes como Erenilton Lampião, Eduardo Araia, né? E, enfim. E era uma revista que trazia tudo aquilo que era proibido, maldito, tudo aquilo que estava em oculto. E veja o que
o que Pauwels falou sobre o realismo fantástico. Eles escreveram o livro O Despertar dos Mágicos, muito interessante. Repito, o fantástico a nossos olhos não é o imaginário, mas uma imaginação poderosamente aplicada ao estudo da realidade descobre que é muito tênue a fronteira entre o maravilhoso e o positivo, ou, se preferem, entre o universo visível e o universo invisível. Existe talvez um ou vários universos paralelos ao nosso. Creio que não teríamos empreendido esta tarefa se, no decorrer da nossa vida, não tivesse acontecido sentirmos-nos realmente, fisicamente, em contato com outro mundo. Então, esses foram os editores da Planeta, foram eles que trouxeram esse realismo fantástico, e é sobre isso que eu vou conversar aqui. Eu já fiz alguns vídeos sobre o ingresso de Plutão em Aquário. Ele vai ficar 20 anos neste signo. E a última vez foi entre 1778 a 1798. Foi a época do Iluminismo, onde os grandes pensadores e filósofos da época fizeram esse movimento. O Iluminismo ele é conhecido como o século das luzes e ilustração, movimento intelectual e filosófico que dominou a Europa durante o século XVIII, o século da filosofia. Então, o Iluminismo ele trouxe e defendia ideais como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação igreja e Estado. Enfim, as bases e conceitos de Aquário. E essas ideias do iluminismo inspiraram muito a Revolução Francesa. E agora? Plutão vai ficar 20 anos em Aquário, de 2023 a 2043. Quais são as reflexões? A reflexão é essa mudança da humanidade sapiens sapiens para o transhumanismo. É a tecnologia. A grande questão aqui é a interatividade da mente humana com os sistemas artificiais de inteligência. Mas como é que isso tudo começou? Qual foi o primeiro reset da humanidade de que se tem mais conhecimento? Porque ocorreram vários. Na Bíblia, a gente sabe do dilúvio, que depois do dilúvio, os 3 filhos de Noé, muito diferentes, Cã, Sem e Jafé, repovoaram o mundo. Cã tem a ver com os cananeus, Sem com os semitas e Jafé lá com os persas, né? Também com os árabes. Então, a partir do dilúvio, a longevidade diminui. Antes do dilúvio se vivia até 900 anos. Depois, a cada geração, isso foi diminuindo muito. E a constituição física também. Se você pegar uma armadura da Idade Média, cabem às vezes até mais do que 2 homens de constituição física atual. Então, não só a humanidade foi mudando, mas tudo ao entorno dessa humanidade, como veremos. E vocês sabem que existe lendas que não são exatamente lendas, que fala sobre gigantes aqui na nossa Terra. Prometeu, por exemplo, que é essa imagem aqui, ele foi da primeira geração divina de titãs. E ele roubou o fogo dos deuses para trazer aos homens. Tanto no sentido figurado, trazendo conhecimento, como também o aquecimento, a possibilidade dos homens cozinharem os seus alimentos. E ele foi duramente castigado. A segunda geração, Poseidon fez parte dela.
Aqui está ele, também conhecido como Netuno. E existem muitas afirmações na Bíblia sobre gigantes. No Gênesis, né? Que havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E em Deuteronômio também esta foi contada por terra de gigantes, um povo grande, numeroso e alto como os gigantes. A gente vê aqui Sansão e Davi e Golias, não é? Então, existem aqui registros, e inclusive registros de que os gigantes conviveram, coabitaram com os homens aqui na Terra. Um deles é Albion, ou Alebion, ou Álbia, que deu origem à Albânia, a essa palavra, não é? Este gigante Albion, ele era filho de Poseidon, da segunda geração de titãs. E quem acabou com a vida dele foi Brutus, filho de Antenor de Troia. Ele lutou contra o Albion junto com um grupo de exilados troianos, sob o comando de um campeão de luta chamado Corineus. E Corineus, ele acabou também matando Gog e Magog, que era irmão de Albion. Eram dois gigantes. E ele era, o Gog e Magog, o gigante mais temido lá da Grã-Bretanha. E Corineus o jogou de um penhasco que tem um nome até hoje, chamado Lan-Goemagog, o salto do gigante Goemagog. A luta entre Corineus e Gog e Magog é descrita na história dos reis da Grã-Bretanha. Então veja, tem muitas coisas na história que foram esquecidas, subtraídas ou elevadas à condição de lenda, sabe? Muito bem. Desde a Suméria, onde se diz que é ali que foi feito a mistura do gene dos deuses com o gene de um ser primitivo, Neandertal, e daí surgiu o Sapiens Sapiens. Esses deuses Anunnaki, eles eram muito altos, é daí que vem a palavra alteza, né? Porque eles eram mesmo muito altos. E também tem várias inscrições contando que Fernão de Magalhães, quando chegou ali na Patagônia, ele encontrou gigantes. Ele teve contato com eles. Veja aqui o mapa de Urbano Monte, olha aqui, ó, desenhando dois seres gigantes, né? Indicando aqui, ó, Patagônia, a terra de gigantes. Patagônia quer dizer patas grandes, pés grandes, pegadas enormes. Os maias, astecas e incas também, eles eram muito altos. Eu também fiz um vídeo falando sobre a Cueva de los Tayos e que o padre Crespi recebeu inúmeras preciosidades dos índios Shuar. Eles eram guardiões da Cueva de los Tayos lá no Equador. E entre as relíquias está essa coroa gigantesca. Olha esse violão, o tamanho desse violão, tudo em ouro. Ele tinha uma biblioteca metálica de um monte de inscrições em placas de ouro, prata e cobre. Assim que o padre Crespi morreu, no dia seguinte tudo foi confiscado, acreditam que foi pela CIA, sabe? E nessa Cueva de los Tayos, Juan Morix encontrou um salão muito especial que diz que depois ele detonou ali para ninguém poder entrar mais.
ele encontrou um sarcófago enorme com um ser gigantesco, que se diz ser o Assura Maia, segundo a doutora Ruth Sotomayor, uma catedrática nesses estudos. Assura Maia é um remanescente da Atlântida e ele estava ali nesse estado criogênico, digamos assim, adormecido, tomando conta daquela biblioteca metálica. Muito bem. Mas será que existiram aí esqueletos, objetos, coisas que possam constatar que a humanidade teve uma outra estatura ou que conviveu com gigantes aqui na Terra? O Instituto Smithsonian, ele destruiu milhares e milhares de esqueletos gigantes no ano de 1900. Foi um reset da história. Aqui tem uma foto rara da rainha Elizabeth visitando esses esqueletos. Por que será que eles destruíram? Porque talvez fosse difícil explicar essa parte da história para as pessoas, não é mesmo? Então agora nós vamos ver que até 1900 era muito mais popular, digamos assim, existiam muito mais pessoas de alta estatura e de repente isso foi desaparecendo. Até 1600 a humanidade estava sob outro script e depois as coisas começaram a mudar. Houve um reset entre 1700 e 1800, que depois foi culminado com as duas grandes guerras mundiais. Mas tudo começou ali em 1700, né? A narrativa para a humanidade, o script, a programação começou a mudar. E também o ambiente aqui da Terra, como nós vamos ver. Então, as pessoas, as altezas, né, elas conviviam com os humanos mais baixos. Existem muitos registros, né? Isso era uma coisa muito comum em todas as partes do mundo, de todas as raças. Então, são coisas que intrigam, né? E quase não se falam desses registros. Claro, podem ser gene recessivo, por exemplo, hoje, pessoas com uma altura demasiada, né? Mas a essa época era muito mais comum. Olha aqui na Amazônia, né? Uma rainha da Amazônia gigantesca. E aqui nessa foto é o mestre Irineu, lá de Alto do Mapiá, no Acre. Foi ele o fundador do Santo Daime. Olha o tamanho desse homem, né? E assim foram com inúmeros. E também foram encontrados utensílios gigantescos lá em Laos, na China. E eles dizem, alguns dizem que essa foto de 1874 é fake news. Acontece que essas coisas fazem parte de uma arqueologia maldita, né? E é muito difícil encontrar explicação para essas situações. Mas, enfim, eu não tenho como provar se isso é fake news ou não, mas existem várias fotos a respeito disso, né? Então aqui mostram esses vasos gigantescos, né? Quem que fez? Para quê? Olham as armas, espadas, as espadas curvadas dos samurais. Isso era enfeite? Ou houve uma civilização que empunhava esse tipo de arma? E esses livros? Para que livros assim gigantescos? Não foram nenhum nem dois, inúmeros, com toda uma literatura, com toda uma instrução dentro deles. Vejam aqui, que coisa mais interessante. Animais também gigantescos. Bom, o que reza a lenda misturado
com pitadas escritas na nossa história com H. Se diz que esse povo gigantesco veio da Tartária. Já ouviram falar dos tártaros? Quando estrangeiros perguntavam aos nativos deste local sobre quem seriam eles, a resposta era: somos os filhos de Tarque e Tara, que na verdade seriam um irmão e uma irmã, que vieram nos tempos dos antigos eslavos, que eram considerados os guardiões da terra russa. De acordo com antigas crenças desta cultura, o homem teria vindo para a Terra através do chamado Stargate, ou Portão das Estrelas, há cerca de 40 mil anos. Então, é isso que indica essa lenda da Tartária, onde eles eram gigantes. Existe um mapa da Tartária? Sim, inúmeros mapas. É um território da Ásia Central e Setentrional, que se estendia do Mar Cáspio e das Montanhas Urais até o Oceano Pacífico, habitado pelos povos turcomanos e mongóis do Império Mongol. Eles eram conhecidos como tártaros, né? Então, era uma grande extensão, que hoje é a atual Sibéria, Turquestão, Grande Mongólia, Manchúria e o Tibete. Por que não se fala mais na Tartária? Por que tudo isso é um mistério? Quem viveu lá? Como é que a Tartária acabou? Marco Polo, em suas viagens, menciona a Tartária como um país gigantesco e real. E William Shakespeare também menciona a Tartária em suas obras. Dizem até que a muralha da China, que era fronteira com a Tartária, foi construída pelos gigantes tártaros, e não como dizem os chineses. Tanto que a entrada da muralha fica do lado da Tartária e não do lado da China. Então existem, vejam aqui a arquitetura tartariana, que eles dizem que era grego-romana. Não, isso veio muito antes. Olha a suntuosidade, a sofisticação e a grandeza das construções antigas. Olha os humanos como eram ali, muito pequenos diante dessa suntuosidade, que era algo muito normal. Vejam isso, numa época que se andava de charretes e a cavalo, onde não tinha saneamento básico, onde não tinha rua asfaltada nem nada disso, onde quiçá tinha a eletricidade. A eletricidade veio ali nos primórdios, né, de 1800. Então, veja, quem é que tinha já deixado tudo isso para a humanidade? E por que a maior parte dessas estruturas foram demolidas? Não é intrigante? Vejam aqui que coisa esplendorosa. Olha as cúpulas. Aqui é Manaus, gente. Olha o teatro de Manaus antigamente, né? Olha aqui a linha da floresta, né? O rio, Amazonas. Então trouxeram também essa construção, né, de cúpula para o nosso país. Acontece que ocorreram muitos problemas na Terra. Além de terremotos, incêndios, também teve uma chuva de lama que acabou destruindo e escondendo muitas coisas. Vejam só, né? Que coisa impressionante. A destruição. Vejam aqui, olha. Estão vendo pilares gigantescos enterrados, né? Nessa chuva de lama que ocorreu? Tem muita coisa escondida que a gente não sabe, né? E incêndios na Califórnia, né? Incêndios em vários lugares dos Estados Unidos, e terremotos, até mesmo lá em Tunguska, onde houve uma explosão em 1900, né? Que não deixou marca de nada de cratera e destruindo boa parte ali
do que era a Tartária. E vejam aqui, depois do terremoto, de tudo isso, a destruição de construções impressionantes. Olha aqui um pagode, né? Olha a sofisticação desse túnel, é impressionante. E Praga é uma cidade conhecida como o das 100 cúpulas. Por que tantas cúpulas? Será que era só pelo simbolismo de estar em contato com o religare, com Deus? Será que essas cúpulas tinham algum tipo de possibilidade de trabalhar com energia livre, com a energia do éter? Será? Aqui é Praga na antiguidade. Vejam a época como isso já era suntuoso. Imagine hoje em dia, não é mesmo? Olha aqui essas torres. Olha essa torre aqui que não tem nem janela, no meio do nada. É feita para quê? Para captar o quê? Para sintonizar qual frequência? Olha que interessante isso aqui. Parece aquele filamento que tem dentro de lâmpadas. Será que já existia energia livre na época da Tartária? Será que Tesla conseguiu ter acesso a esses ensinamentos e tentou desenvolver para a época moderna e teve dificuldades de trabalhar com a energia livre por conta de um mundo totalmente capitalista? Olha que interessante, né? As torres, olha aqui, isso aqui é telégrafo, sabe? Olha o tamanho dessa construção. Quem é que fez isso? Pessoas muito primitivas andando pela rua, primitivas no sentido comparando com a engenharia e a tecnologia da época. Olha aqui as torres, impressionante. As torres ficavam sempre perto de catedrais, e as catedrais muito perto de lagos ou de onde tinha bastante água, né? Para que será? Vocês sabem que existia uma rede de telégrafo ao longo das ferrovias. E as pessoas que faziam viagens longas, elas passavam muito mal. E depois eles compreenderam que tinha a ver com a energia eletromagnética que rolava dessas torres de telégrafo. E agora nós estamos recebendo torres pelo mundo afora de 5ª geração, onde muitas coisas já foram apontadas, né? Que faz mal, que traz problemas, e eles dizem que nada pode ser provado, né? Mas, enfim, o passado se repete, na verdade. Aqui é no Texas, imagine, em Viena. Texas não era só a terra do cowboy, dos índios e dos cara pálidas? Como é que é, né? Como é que pode essa suntuosidade? Vejam a estação de trem da Pensilvânia. Que coisa colossal! Quem é que precisava de uma estrutura gigantesca dessa? Sofisticadíssima. Olha aqui a Catedral de São Basílio em 1555. Olha que primor! Olha que suntuosidade! Da onde vem isso? Né? Para que essas torres tão elevadas, essas cúpulas, não é mesmo? Então veja aqui algumas imagens dessa inundação que ocorreu aqui em 1862 e aqui do lado também, justamente nessa época, né? Então houve aí eu esqueci, mudflat, uma coisa assim em inglês, né? Que fala sobre essa devastação de lama, né? Olha aqui como é que ficou a cidade. Olha aqui uma construção em cima de uma estrutura gigantesca de outrora. Quem é que fez essa primeira estrutura? Por que ela ficou debaixo da lama? Então são perguntas, né?
O que eu estou compartilhando aqui com vocês são as minhas dúvidas e incertezas, né? Aqui ninguém está afirmando nada. A proposta é esta, é reflexão dessas humanidades aí que já vivenciaram nesse planeta. Olha aqui, construções em cima de estruturas impressionantes, né? Então esse dilúvio de barro enterrou muita coisa no passado. Olha aqui que impressionante, né? Aqui também. Quem é que tinha a engenharia e a competência de fazer essas coisas? Bem, além de construções e objetos, será que tem alguma informação na natureza dessa época? Vocês sabem que as árvores sempre foram um marco, né, muito simbólico na nossa humanidade. E a gente ouve muito dizer da árvore da vida. Olha que árvore da vida dos Anunnaki. Tá vendo? Impressionante, não é? Olha como eles eram altos. Bem, tem a árvore da Cabala com o Sefirot e reza a lenda também de uma árvore muito gigantesca. Lembra do João e o pé de feijão? Que ele vai escalar uma árvore e vai encontrar lá em cima um gigante? Será que isso é apenas uma lenda? Lembram do filme Avatar? Onde existem árvores gigantescas e que, além de estruturarem toda a vida física do planeta deles, também compõem toda a informação, toda a história. É uma biblioteca viva, né? E essas árvores têm a ver muito com o lado espiritual. E nós temos algumas árvores gigantes que destacam aqui no mundo. Essas duas são da Amazônia, né? Aqui uma castanheira de 70 metros e aqui um ipê rosa. Agora, essas árvores gigantescas, aos nossos olhos, elas eram muito comuns na antiguidade. Olha o tamanho aqui dessas árvores no começo, que foram cortadas e dizimadas, não é mesmo? Agora, será que existem restos dessas árvores maiores ainda do que essas fotos antigas? Bem, existe aí uma teoria de que muitas montanhas que parecem montanhas, elas são árvores petrificadas de silício. A mais famosa é a Torre do Diabo, que apareceu até naquele filme do Spielberg, Contatos Imediatos de Primeiro Grau, não é? Então, essas árvores, elas têm uma conformação que dá a impressão que elas foram cortadas a machado, essas montanhas, né, que parecem árvores. Será que isso seria uma loucura? Será que existem escritos, né, escritos sagrados, escritos na história e lendas que falam dessas árvores? A gente conhece várias, né? Então, essas montanhas que têm essa formação mesa, reza a lenda que podem ter sido cortadas por gigantes enormes, gigantes da primeira geração, aqueles tipo Albion, o Gog e Magog, gigantes desse porte, obviamente. Olha aqui que interessante, não é? Parecem troncos de árvores ali cortados e alguns até podem ter sofrido cataclismas, né? Como a gente vai ver aqui. Olha esse aqui que impressionante, não é? Vejam aqui que parece que houve um derretimento da pedra. Olha que coisa, porque olha, a formação aqui de cima é igual à de baixo, mas no meio há uma deformidade. Só algo de um calor extremo nuclear é que poderia ter feito isso. Então, será que o reset dessa época da humanidade foi por aí?
Olha que interessante isso na Irlanda. Vocês estão vendo essas formações aqui, né? Olha aqui mais de perto, que formam um hexágono. Os cientistas de hoje dizem que essa formação de hexágono é por conta de lava vulcânica. Acontece que os vulcões de antigamente eles eram mais inteligentes, né? Eles não cuspiam a lava para ficar tudo deformado, né? Eles faziam de uma maneira hexagonal. Enfim, o hexágono ele parece muito com as células, com a formação celular, sobretudo nas árvores. Aqui é a Grande Salina da Bolívia. É um território extenso, mas é enorme, né? E com tudo isso aqui pelo chão. Será que ali foi outrora uma floresta de árvores gigantescas? Assim como a Irlanda? Olha aqui, árvore petrificada. Olha que interessante essa daqui, olha, que parece um corte de uma madeira, de uma árvore. Ah, é paleidolia! Será? Olha aqui. Bem, onde estão os corpos dos gigantes de outrora, da primeira geração? Será que eles são algumas montanhas que estão petrificadas? Ah, isso é um absurdo. É pareidolia. Pareidolia é um efeito, digamos assim, psicológico de você reconhecer imagens de rostos humanos nas coisas, né? Mas existem algumas montanhas que nos fazem pensar, né? Será que é simplesmente, será que houve um momento de um cataclisma que petrificaram as árvores e esses seres gigantescos que estavam aqui? E eles caíram no chão e viraram algumas, não são todas as montanhas, é óbvio, algumas, não é? Será que é por isso que as montanhas são tão sagradas para muitos povos, representando deuses? Não sei. Olha que interessante aqui, cada perfil, né? Como isso pode ter sido feito pela natureza? Será que é mesmo pareidolia? Enfim, é muito curioso. Vejam só, né? Impressionante. Olha aqui as pegadas em várias partes do mundo, né? Na África, na Rússia, na Índia, né? Várias pegadas de gigantes. Então, parece que não é tão lenda assim, né? Bom, agora para encerrar, né? Plutão em Aquário vai ficar aí 20 anos. O futuro não é mais como era antigamente. Nós estamos passando por um novo reset. Estamos compreendendo a possibilidade de estarmos vivendo num universo holográfico. Eu já também fiz vários vídeos sobre isso e listei inúmeros cientistas de renome que se colocam com essa teoria de uma grande possibilidade de vivermos num universo simulado holográfico. E quando se descobre a experiência começa a não ter mais sentido. Então, nós estamos no momento de transição dessa era de peixes para a era de aquário. Nós estamos num momento em que essa humanidade sapiens sapiens está se tornando outra coisa, se integrando com os sistemas artificiais de inteligência, passando por um processo muito forte nos costumes, na alimentação e numa série de outras providências para ir adaptando o nosso código genético a uma outra
formação ou uma outra conformação. Bem, o que eu queria trazer era isso, que a gente refletisse sobre o nosso passado e, sobretudo, sobre esse passado de que não se fala quase, onde as coisas não estão muito claras. Elas estão obscuras e de uma maneira até proposital. Ora, para onde nós estamos indo? Onde você quer passar a sua eternidade? Porque a impressão que eu tenho é que no momento em que a gente conectar a nossa mente a um sistema artificial, a gente pode perder a nossa conexão com a origem, com o primordial, com a nossa origem verdadeira. E nos desconectarmos da nossa essência, da nossa consciência, do nosso espírito, da nossa mônada. Então, como a humanidade já passou por muitos resets e vai vir agora o próximo, é bom a gente se preparar, porque se você quiser continuar aqui nesse programa, nesse script, você tem que perceber que você vai se desconectar de algo que você veio aqui como um avatar, como um fractal da sua essência. No momento em que há esse link do seu mental com esse mental artificial, você vai se desconectar da sua origem. Você pode não ver as coisas por aí. Eu estou apenas compartilhando com vocês uma inquietação minha. E trouxe muitas coisas aqui de um realismo fantástico que para muitas pessoas pode parecer ridículo, loucura, tonteria, absurdos. Mas eu quero lembrar que a gente vive num realismo fantástico, que da missa a gente não sabe nem o terço. Então, longe de colocar a verdade, eu sou uma buscadora dela. E até o último dia da minha vida eu vou estar pesquisando, né? E me fortalecendo para não cair numa grande cilada, né? Que é entregar a minha eternidade a algo que é artificial. Né? Então é isso. O que eu venho partilhar aqui são as minhas incertezas, dúvidas e receios, enfim. Né? É uma proposta para que cada um de nós reflita. Ok, meus amados? Porque o tempo urge. Plutão em Aquário, da última vez, foi a época do Iluminismo, nós vimos tudo que mudou na Terra. E agora nós estamos indo para uma etapa muito avançada, que é o transhumanismo. Ok? Muito agradecida pela companhia. E caso vocês gostem do canal, eu peço que compartilhem e deem um like. Ok? Então, tudo de bom para vocês e até breve.